Muito bem, estou aqui na casa da família da Dona Olímpia e eu vou conhecer essa história especial de uma família que cuida da Dona Olímpia, que tem mal de Alzheimer e está precisando de cuidados especiais. E hoje o destaque vai ser com a Roberta, a neta que cuida da avó. Conseguiu descansar? Meu chinelo sumiu. Sumiu o chinelo? É. Mas quem pegou? Sei lá. E agora? A correia dele? Você não lembra que eu Eu vou tirar o chinelo. Você quer que eu tire? Ela disse que ela tá com o chinelo no pé? Tá com o chinelo no pé, né, vó? É. E agora? Desinchou o pé? Tá sentindo que eu tirei? Tá sentindo? Ah, então tá bom, né? Amém. E é sempre assim? É sempre assim. Cada vez que a gente vai lidar com ela, é uma história, né, vó? E daí, pra não contrariar ela, você tem que entrar na história, né? Porque senão daí ela fica sentida, sabe? Fica nervosa. Né, vó? Não veio. Ele não veio? Não. E daí? Eu acho que ele falava que não veio. Ele não chamava. Faz quanto tempo que a sua mãe tá acamada? Desde novembro. Vai fazer quase um ano. Vai fazer quase um ano já. E se não fosse a sua filha, a senhora ia dar conta de cuidar? Não, eu não ia dar conta, por causa que ela é pesada, sabe? Eu também fiz uma cirurgia e eu também sinto muita dor e eu não aguento pegar muito peso. Quem que mora aqui na casa com a senhora? É eu e meu marido e ela. Nós três. E à noite a senhora fica só, a senhora e seu marido cuidando dela? Se precisar de socorro, a senhora chama a Roberta? Chama a Roberta. Se precisar, chama a Roberta. Mas a última vez que eu troco ela à noite pra dormir é 8h30, 9 horas da noite. Eu venho, troco ela, deixo ela sequinha, arrumadinha pra ela dormir. Você já tinha cuidado de alguém idoso assim? Não, eu ajudei a minha mãe e meu tio que mora de frente também a cuidar do meu avô, né? O marido dela também. Ficou acamado mais de 3 anos aqui em casa. Só que, assim, eu sempre trabalhei de doméstica, diarista, né? Trabalhei também auxiliar de serviços gerais, mas cuidar de idoso nunca. Mas só que daí, até antes da pandemia, eu trabalhava de diarista em Cornélio, em 3 casas. Daí veio a pandemia, daí eu parei de trabalhar, né? Daí eu comecei a ajudar minha mãe a cuidar dela. E você tem paciência, Roberto? Tem. Ela tem mais paciência do que eu. Tem sim. Às vezes você sente que tá cuidando de uma criança. Né, vó? Às vezes que tem que fazer algum serviço difícil, eu peço licença pra ela, né? De mexer nas partes íntimas dela, eu falo, vó, dá licença que eu tenho que fazer, se eu não fizer, né? E a gente faz, né, vó? Ai, Cuida bem da senhora? foi. É um trabalho de muito amor, né? Sim, né? Porque não é fácil. A gente tem que pedir bastante paciência pra Deus, né? Porque não é fácil, não. Tanto assim, no esforço, porque a cama é uma cama hospitalar, só que é uma cama mais antiga. Só que para tirar ela da cama para dar banho, a gente usa cadeira de roda, tem que pegar ela no colo, para devolver na cama, que a cama é bem alta, ó, você pode ver, tem que ser em 2 pessoas. Daí é eu e meu pai, por causa da que a minha mãe não aguenta, né? Mas é assim, é esforço, né? Mas a gente faz com muito amor, né, vó? E pro pessoal que tá nos acompanhando aqui nessa reportagem especial, a Dona Olímpia, ela tá com 87 anos. Sim. E está acamada, mas além dela estar acamada, a gente pode presenciar aqui que ela também não está muito lúcida, né? Não, ela tem um pouco de Alzheimer, né? Doença de Alzheimer, né? Isso. A gente viu aqui que ela pediu para tirar o chinelo, não tinha chinelo. É. Qual outras coisas assim que ela acabou fazendo aqui com vocês que realmente deixaram vocês bem surpresos, assim? Foi assim, a última vez que ela teve internada, né? Ela ficou lá 6 dias. Daí o dia que ela retornou para casa, daí à tarde, na hora de dormir, ela queria saber do neném dela.
que pra ela tinha ficado internada, que ela tinha ido ganhar um neném, né? Daí nós explicamos pra ela que não, que ela tava com uma pneumonia, que ela não tava bem, que ela precisou ficar internada pra tomar antibiótico e tudo, né? Mas ela ficou uns 3 dias assim, sabe? Com isso na cabeça dela, pedindo o neném dela. E vocês tiveram paciência? Sim, daí a gente explicou pra ela, né? Né, vó? Ah, Daí a senhora entendeu? Entendeu, né? E qual que é a orientação que o médico dá pra vocês em relação a estes cuidados? É, que é pra gente fazer o melhor que a gente pode, sabe? Assim, que não é pra contrariar ela, né? Quando dá essas crises nela de... Como que eu posso dizer? Essas memórias que vem na cabeça dela, que ela começa a falar, que é pra gente entrar na conversa. Porque se a gente contrariar ela fica mais perdida ainda, né? Ela fica mais nervosa. É o que a gente faz. Muito bem, estou aqui agora com o Dr. Gian Shimazaki, ele que é neurologista e vai falar um pouco mais pra gente sobre a doença de Alzheimer. Doutor, o que é essa doença? A doença de Alzheimer, ela é uma demência e existem várias demências. Demência vascular, que ocorre após um derrame, um AVC, demência da doença de Parkinson e tem a demência do Alzheimer. O que é uma demência? Demência é um declínio cognitivo, a pessoa começa a ter diminuição da sua capacidade de memória, localização no tempo e no espaço, a pessoa vai começando a diminuir o vocabulário, dificuldade em atenção também. E isso é o declínio cognitivo, nessas áreas, atenção, memória, linguagem e localização no tempo e espaço. A idade principal da doença de Alzheimer, a média se inicia a partir de 65 anos. Existem casos mais jovens, mas a média é 65 anos. Existem 3 fases que a gente classifica a doença de Alzheimer: a fase inicial, a moderada e a avançada. E é nessa fase inicial que a gente tenta fazer o diagnóstico mais precoce para tratar também precocemente, para retardar a evolução da doença. Quais são os sintomas dessa fase inicial? A perda da memória de fatos recentes. A pessoa começa a fazer perguntas repetitivas de um mesmo assunto ou algum fato que alguma pessoa já contou e ela fala que não foi contado esse fato. Então são memórias recentes. E nessa fase inicial, a memória antiga ela é ainda preservada. Então fatos passados, histórias passadas estão bem presentes ainda no paciente com Alzheimer nessa fase inicial. E como é o tratamento? Existem 2 tipos de tratamento: o tratamento farmacológico e o não farmacológico. O farmacológico ele visa aumentar uma substância que está diminuída no cérebro da pessoa com Alzheimer, que é a acetilcolina. E o tratamento não farmacológico visa a estimulação do cérebro do paciente com Alzheimer. Você vai estimulando o cérebro do paciente através de situações agradáveis, como jogos. Hoje em dia as pessoas falam em palavras cruzadas, sudoku, coisas que o paciente também tenha um prazer. Se ele não gostar de palavras cruzadas ou sudoku, não adianta ficar estimulando. Jogos de memória mais simples, como se é feito em criança, atividade física, isso é super importante também. Outro tratamento não farmacológico são evitar os fatores que podem prejudicar o cérebro, os neurônios. Quais são? Controle de pressão arterial, diabetes, obesidade. Todos os fatores de risco cardiovasculares devem ser controlados, tabagismo. E doutor, como a família deve se portar quando tem em casa um idoso com a doença de Alzheimer? Evitar muitas aglomerações em casa, mudanças de ambiente. Isso facilita o paciente ficar mais agressivo, ou confuso, ou agitado. No dia a dia, esse paciente ele deve ser tratado como se fosse realmente uma criança nessas fases moderadas a avançadas.
Não se deve ter um ambiente de briga ou um tom alto de voz com esses pacientes, porque eles facilmente podem ficar confusos, agressivos ou agitados. Então tem que ser um ambiente mais tranquilo, facilitar o sono, que é muito importante para esses pacientes, e um ambiente calmo. E a família tem que ter bastante paciência, né? Exatamente. É bem sabido que os familiares, cuidadores de portadores de Alzheimer também têm que ter um atendimento médico, porque é uma situação estressante. Um apoio psicológico, apoio familiar para todos que atendem esses pacientes com Alzheimer. A Roberta, nós conhecemos a Roberta através da Nathalie Liranço, que foi nossa repórter na RC por um dia e contou a história de vida da mãe. Numa conversa breve, ela contou o exemplo que a mãe dá. Roberta, realmente é um exemplo aqui que a gente está trazendo aqui nesta reportagem especial do seu trabalho, né? Sendo uma neta que ao lado da sua mãe, né, cuida da avó. Qual o recado que você dá para as pessoas que têm alguém em casa que também tem problema com Alzheimer? Às vezes um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Assim, eu tento fazer o melhor, né? Eu fico bem emocionada. Porque quando eu era criança, ela cuidou muito de mim. Eu trabalhava fora. E ela ajudou eu. E eu acho assim, não custa nada a gente fazer o melhor da gente pros outros, né? Então por que não cuidar da minha avó, né? Então, se você tem, você cuida. Se você ama, você cuida, né? A gente colhe o que planta, né? E eu falo pro meu marido assim, ó, eu não sei o que seria de mim se não fosse a Roberta. Porque, olha, ela é filha, é amiga, é tudo pra mim, tudo. Só Deus pra pagar, né? Só Deus. Então, só lembrar que dia 21 de setembro é o Dia Mundial do Alzheimer. E para as pessoas que tiverem alguma dúvida, pode procurar a clínica do senhor para esclarecer uma dúvida? Com certeza. E tem o site da clínica também, clinicaneuro.med.br. E a gente se despede aqui dessa matéria desejando que realmente o exemplo da Roberta seja para muitas pessoas. Que ser cuidador realmente é um dom, não é só ser da mesma família, né? É ter esse dom que a senhora acabou tendo que adquirir com o tempo. Com o tempo e com a precisão, né? Foi preciso e a senhora Foi tá aqui. preciso e a gente tá aí, né, vó? Pra fazer o que é preciso, né, vó? Mas tá bom, né? Deus abençoe todos nós, né, vó?